Em 1970, um grupo de apaixonados pela fotografia resolveu criar o primeiro fotoclube de Goiânia, que recebeu o nome de Clube da Objetiva. A entidade existiu durante 4 décadas, quando realizou 5 salões nacionais de arte fotográfica em Goiânia, além de outras atividades. Mas qual a importância do Clube da Objetiva para a preservação da memória de Goiânia e de Goiás? Quem vai responder esta e outras perguntas é uma das criadoras do clube, a professora Rosari Esteves, a nossa convidada desta edição do TBC Memória. Olá, professora, um prazer contar com a sua presença aqui no TBC Memória. Olá, obrigada. Vamos falar muito sobre fotografia. A professora Rosari Esteves é aposentada pela Universidade Federal de Goiás e PUC Goiás. Atualmente é coordenadora da Casa da Fotografia Rosari Esteves, uma escola e estúdio onde ensina fotografia. E um outro detalhe da vida dela, ela já foi cantora de ópera. Professora, conta como surgiu o Clube da Objetiva em 1970, lá na sua casa. Bem, a escola de arquitetura se comprometeu em montar ateliês de arte, porque a escola chamava Escola de Artes e Arquitetura. Da antiga Universidade Católica, né? Antiga Católica. E aí o professor Décio Assis ofereceu um curso de fotografia para ser dado lá. E eu fui uma das alunas do curso livre de fotografia que o Décio deu. Apaixonei por fotografia, foi assim, amor à primeira vista. Então, o que aconteceu? Quando a gente terminou o curso, ao longo de 1 ano de curso, quando a gente terminou, a gente ficou órfão. Falei, gente, e agora? O que a gente vai fazer? Já não estamos mais fazendo o curso, queremos falar de fotografia, fazer fotografia. Aí tivemos a ideia de montar um fotoclube. Fizemos uma reunião na minha casa e fundamos o Clube da Objetiva no dia 17 de dezembro de 1970. E nessa época vocês eram todos amadores ainda? Todos amadores. Não era uma turma muito grande, era uma turma tinha médico, tinha um monte de gente de outras áreas, a gente era amador. E o clube fazia o que no começo? Vocês, por exemplo, saíam pelas ruas da cidade tirando foto, como que era? A gente escolhia um tema e saía pelas ruas da cidade. Nós fizemos no clube, a gente fez muito arte déco de Goiânia, a gente saía para fazer instantâneo, a gente fazia feira, fazia um monte de coisa por fazer. Mas um dos objetivos maiores do clube era o intercâmbio de fotos. Era a participação em salões nacionais de arte fotográfica. Então a gente começou logo participando do salão de arte fotográfica e foi o que originou vários prêmios que a gente ganhou. Porque, quando o Décio terminou o curso e indicou três ex-alunos para serem professores do curso livre de fotografia na arquitetura, o objetivo era fotografia de arte. Então a gente fazia fotografia de arte. Ao longo do tempo, os outros professores foram cuidar da sua vida e fiquei só eu lá até o ano 2000. E qual que foi a participação da Universidade Católica na época? Só cedeu espaço ou o clube ficou ligado a ela? Não, a sede do clube ficou na Escola de Arquitetura. Eles cederam o espaço. Eles não participavam de nada, nem o clube participava de nada, assim, não tinha nenhum vínculo. Mas eu sempre tive o maior apoio da universidade para fazer esses cursos e para estar com o Clube da Objetiva lá. Eu me lembro do professor Pedro Wilson, que foi diretor da escola por muitos anos. Foi reitor da universidade, né? Foi reitor da universidade. E o Pedro Wilson sempre deu muita força para o curso de fotografia,
Tanto que, das primeiras turmas de arquitetura, grande parte dos alunos fizeram fotografia, grande parte dos professores fizeram fotografia também. Então, eu tive sempre muito apoio, apesar de ser um curso livre. Agora, fala desses festivais, desses concursos, mostras nacionais, que aconteceram aqui em Goiânia. Bom, ao longo do tempo, a gente foi participando de salão, foi se inteirando como que era a linguagem, foi sabendo quem que estava funcionando e decidimos fazer um Salão Nacional de Arte Fotográfica. Fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Fizemos 5 salões de arte fotográfica aqui, recolhendo fotos. O último salão, o quinto salão, ele teve mais de 1000 inscrições. A gente participava de um júri, a gente convidava uma pessoa, um fotógrafo de outro salão para vir para o clube, para poder fazer parte do júri, sempre era assim. E a gente julgava com a maior lisura, porque a gente nem sabia quem era o autor da foto, porque a gente não lia para não ter problema. E depois, nós íamos também muito nas apresentações dos fotoclubes. E quando eu chegava lá, por exemplo, eu fui em Londrina, fui em um monte de lugar. E quando a gente chegava, eu falava, você que é a Rosari, a fotógrafa do Anjinho, que o Anjinho ficou famoso, né? Aquela foto do Anjinho. Foi a primeira foto que eu sua. mandei. Conta um pouquinho, dá um parênteses dessa foto, foi tirada onde? Esse Anjinho foi tirado na Trindade, em Trindade, em 1974. Quando eu fiz uma técnica de interferência, vou fazer mais um outro parênteses. O pessoal fala para mim assim, você gosta muito de Photoshop? Gosto sim. Você faz muita interferência? Faço sim. Mas eu já fazia isso na década de 70. No mundo analógico ainda? No mundo analógico. Então, quando foi a foto do anjinho, que apareceu aquele anjinho branquinho, uma foto escura com um anjinho branquinho, eu queria mostrar a pureza do anjinho. Mandei para um salão e não contei para ninguém. Foi a primeira foto que eu mandei. Eu não vou contar para ninguém não, porque se ela for recusada, já sei. Aí eu recebo uma carta do diretor do salão. Qual salão que foi? Íris Fotogrupo, do Íris Fotogrupo. Sim, onde aconteceu? Aqui em Paulo Goiânia? Pires da Silva, que era em São Paulo, em São Carlos. Aí ele mandou uma carta dizendo o seguinte, nossa, você é muito boa. Quem é você? Eu não te conheço. Você não deve parar de fotografar, não. Meus parabéns pela sua foto. E deu uma menção honrosa para o Anjinho. Nossa, mas que feliz, viu? Foi muito bom. Falando agora do lado mais sombrio desse período, década de 1970, quando o Fotoclube surge, né, o Clube da Objetiva, a gente vivia uma época de repressão, de censura no país. Como vocês trabalhavam com fotos mais artísticas, chegaram a ter problema com censura? Bom, eu pessoalmente não tive, mas eu fiz uma foto que foi a premiação que eu costumo falar que foi a alegria mais triste que eu tive. Eu estava voltando de Anápolis e tinha um outdoor escrito, um outdoor da Firestone. Uhum. E ali naquele outdoor tinha uma casinha. Eles fizeram uma casa, montaram uma casa lá e tinha uma menininha na porta. Eu fiz essa fotografia, mandei essa fotografia para um salão internacional. Eles me mandaram uma carta solicitando se eu autorizava apresentar essa foto na ONU, para o Habitat, em Vancouver, no Canadá. Eu aceitei, eles fizeram e a foto ganhou uma menção honrosa. Não, ela ganhou um prêmio aquisição. E que constituía assim, várias premiações, inclusive equipamentos, mas eu nunca recebi. Mas o Pasquim, naquele tempo que tinha o Pasquim, que era que cutucava mais a política, né? O Pasquim escreveu assim, até que enfim encaçapamos mais uma, mas no Brasil a gente só ganha prêmio quando se fala de miséria.
Nossa, mas eu fiquei triste, muito triste. Falei que foi a alegria mais triste que eu tive. Porque eu era inocente nessa época, eu não cutuquei, eu não fiz isso para mostrar. Porque aí ele interpretou, por exemplo, a Firestone. Sim, uma grande multinacional. Uma multinacional no Brasil, servindo de casebre para o pobre. Uma outra foto sua, que você me mostrou antes aqui da entrevista, um contraste com militares atrás e uma pessoa no fundo. Conta um pouquinho dessa foto. Essa foto foi em 82, quando o Papa veio em Goiânia. Não, aliás, desculpa, o Papa foi em Brasília. Eu fui lá para fotografar o Papa. E aí tinha uma quantidade de policiais incrível. Então, na minha frente, tinha aquele tanto de policial, que eu não podia passar para fotografar. E tinha aquela mulher sentada, aquela mulher estava fazendo tricô, esperando o Papa chegar, ela estava sentadinha lá. Então, eu achei assim, muito irônico, com uma massa enorme de policiais e a mulher fazendo tricô. Quando foi na hora de fotografar, eu fui fotografar, eu furei a fila, porque para poder caber para fotografar, né? O guarda pegou, um policial me segurou. Eu falei, olha, eu não vou fazer nada demais, eu não vou avançar no Papa, eu não vou fazer nada, mas eu não vou sair daqui. Então, você faz o seguinte, você fica me segurando que eu vou fotografar, você pode me segurar, só não treme, que se você balançar, treme minha foto. Você pode segurar firme. E eu fiquei com 2 policiais me segurando, um de um braço, outro no outro, e eu fotografando o Papa. Olha que interessante. Antes da gente ir para o intervalo, quero abordar mais uma pergunta sobre o Clube da Objetiva. Os anos áureos, pelo que a produção me passou, foram a década de 70 e 80, ele durou mais 2 décadas. Por que ele acabou? Por que ele foi perdendo gás? Ou estou errado na pergunta? Não, você não está errado, não. O clube, primeiro, ele tinha sede lá na Escola de Arquitetura. Quando foi, assim, no final dos anos 90, foi criado o curso de design, a escola expandiu mais e o clube perdeu a sede. Não cabia mais o clube lá, porque naquela sala que a gente reunia tinha aula, tinha gente, tinha movimento, tinha aluno fazendo fotografia, perdeu. E aí ele foi para a Casa da Fotografia no ano 2000, quando a casa foi fundada em 2000, eu convidei o clube para ir para lá. E acontece que durante esse período, ao longo desse período, as reuniões do clube eram em horário que eu dava aula, então eu parei de frequentar a aula, parei de ir lá e o clube esfriou. E aí parou. Vamos fazer um intervalo e no próximo bloco eu queria falar sobre a sua carreira como fotógrafa e também como professora, pode ser? Pois não. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. O TBC Memória desta semana conversa com a professora Rosaria Esteves. Ela que foi criadora e um dos eixos centrais do Clube do Objetivo, o primeiro clube de fotografia que aconteceu em Goiânia. Falamos muito do clube no bloco passado, agora vamos falar um pouco da carreira dela. Professora, fala da sua carreira primeiro, enquanto professora na antiga UCG, hoje PUC, e na Universidade Federal, onde alguns anos atrás a gente se encontrou lá, né? Eu na condição de aluno seu. Olha, eu comecei a dar o curso de fotografia quando o Décio parou. Ele terminou aquele ano e disse que não continuaria e indicou a gente para dar aula lá. E eu então fiquei doida estudando, né? Estudei, mas eu não era apaixonada. Eu sou apaixonada por fotografia. Na minha casa, eu sou proibida de falar de foto, porque eu só falo em foto. Então as meninas falam, não mãe, isso aqui agora não. E aí eu comecei a estudar e comecei a dar o curso, e o curso foi para frente, porque era muito procurado, era muito apoiado pela escola, e então tinha gente, no dia da matrícula, tinha gente fazendo fila desde as 5 da manhã para fazer matrícula no curso livre de fotografia. Então,
Eu sempre fui professora. Eu sou de Belo Horizonte, fiz o curso normal lá e lá eu dava aula para curso primário. Vim embora para cá, casei e vim embora. E 5 anos depois de casada eu comecei a dar aula nesse curso de fotografia. Quando foi em 77, 76, eu fiz o concurso para dar aula na Federal de técnicas audiovisuais aplicadas. E comecei a dar aula na Faculdade de Educação. E aí o professor que dava aula de comunicação para o pessoal de jornalismo foi fazer pós-graduação. Aí me chamaram para ir para lá. Eu achei maravilhoso, né? Adorei. Na educação eu trabalhava com técnicas audiovisuais. E lá no jornalismo eu ia trabalhar com fotografia, que é o que eu gosto de fazer. Na prática mesmo, né? Na prática. Aí fui para lá e fiquei 18 anos, até 1993, quando eu aposentei. Você pegou a transição do analógico para o digital na universidade ou quando saiu de lá? Não. Ainda não, Na né? Universidade Federal, não, na Católica. Eu comecei porque o digital, que eu comecei a trabalhar digital foi em 2000. Quando uma cliente falou para mim assim, porque eu trabalhei muito com publicidade, ela falou assim, eu quero fazer a foto, não sei do que lá, mas eu quero digital. Eu falei, não, eu estou trabalhando com analógica. Não, analógica não presta não. Então eu vou procurar outro. Aí fiquei humilhadíssima, né? Fui lá para a SPM em São Paulo estudar, comprei uma câmera e daí para frente eu comecei a trabalhar com digital. E analógico hoje é só para contar história mesmo, né? Só para contar história. Eu não faço nada analógico, não quero fazer de jeito nenhum. E me diga uma coisa, você falou da Casa da Fotografia, suas filhas, você tem 3 filhos, 2 filhas e um filho que seguiram o mesmo rumo. Fala um pouquinho. Foi assim, quando eu resolvi montar um estúdio, porque o meu sonho toda a vida, não sei se você sabe disso, mas na universidade é muito difícil você ter o equipamento na sua mão funcionando. Então era assim, preciso de um projetor de slide, o projetor está na aula lá com não sei quem. Eu preciso de um não sei o que lá, mas tá queimado. Então, sempre a gente tinha um equipamento que não funcionava. Eu falava, gente, meu sonho é ter um lugar que eu vou dar aula e está tudo pronto, tudo funcionando. E aí eu falei para as meninas, elas eram minhas monitoras no curso livre de fotografia da arquitetura. Aí eu falei para elas assim, olha, eu quero montar um estúdio. Vocês topam? Se vocês toparem, eu monto um estúdio para nós. Elas falaram, topamos. Aí eu montei, elas trabalham lá, gostam, adoram a Casa da Fotografia, dão aula, levam... Quais os nomes delas? É Regina Esteves e Raquel Esteves. E elas adoram a escola, adoram. O Rogério, ele foi mais tardio. Um dia eu falei para o Rogério assim, Rogério, você não quer aprender a fotografar, não? A Raquel dá aula para você. Ele falou, vou. Foi lá e aprendeu com a Raquel. No dia da apresentação lá, para ele falar o nome dele, né? Rogério Esteves, né? Eu sou Rogério Esteves, estou aqui porque minha mãe mandou. Mas deu certo, né? Deu certo, aprendeu. Ele é muito inteligente. Não estou falando isso, parece que é assim, cabotinismo, mas não é. Ele é muito inteligente, ele faz as coisas muito bem feitas. E hoje ele está fazendo fotografia de esporte, assim, de tirar o chapéu. A Regina gosta muito de retrato, trabalha com retrato, e a Raquel gosta muito de produto. E eu gosto de tudo. Mas você está na ativa ainda? Coordenando? Médio. Mas supervisionando? Vamos voltar a falar das suas fotos, principalmente do Clube da Objetiva. Uma foto muito interessante de Brasília, você fez uma mistura com o prédio do Congresso. Explica essa foto. Ela é a Igreja Catedral de Brasília. Foi uma das primeiras fotos que eu fiz digitais. Eu fui para Brasília com a câmera digital, fiz umas fotos, cheguei, comprei um livro e comecei a estudar como que a gente faz para fazer efeito, porque eu adoro efeito, né? Eu vi lá o efeito e falei, vou fazer esse efeito. Fiz o efeito, adorei a foto, mandei para o salão. Aí, nessa época, eu mandei para o salão e ela foi rejeitada. Eu falei, azar.
Mas eu gosto dessa foto, ela pode ter sido rejeitada, mas eu gosto dessa foto. Eu vou falar sobre isso um pouquinho. E aí eu peguei e mandei para outro salão. E ela ganhou medalha de ouro neste salão internacional. Quer dizer, fotografia é uma coisa assim, ou você gosta ou você detesta. Técnicas de intervenção, tem gente que gosta, tem gente que odeia, e gosta é assim. Aí não deu vontade de mostrar a língua para os que te rejeitaram, não? Falar, aqui, ó, tá vendo? Ganhei. Tá vendo? Mandar para lá, né? Você falou que você gosta muito de efeitos. Isso não tira um pouco a originalidade das fotos? Mas por que ela tem que ser original? É um trabalho de arte, né? E tem uma foto sua que está numa entidade de fotografia em São Paulo? Ah, é. Eu fiz essa foto até ela tem uma história engraçada. Eu fui numa papelaria comprar uns papéis. Cheguei lá, eu fui de vestido. Meu vestido era um vestido, assim, levinho. Eu fui lá e bateu um vento, o vestido levantou. A lá assim. Marilyn Monroe. Igual a Marilyn Monroe, levantou o vestido. Eu falei, vou fazer essa foto como modelo. Fui lá, fiz a foto, comprei o papel, blá, blá, fui lá, conversei com uma menina e falei para ela assim, olha, eu vou fazer uma foto sua, você topa? Ela falou, uai, topo. Eu falei, então tá bom, então você põe uma calcinha preta. Aí eu fui para lá. Fui para lá com a menina, a máquina, e pus ela lá no balcão e sentei no chão para fazer uma foto de cima para baixo, com uma grande angular, e fiz a foto. Mas o mais engraçado dessa foto não é a bunda da menina que está de fora, sabe? O mais engraçado é a vergonha da moça que estava vendendo. A moça que estava vendendo estava muito envergonhada e tinha uma caixinha que ela estava segurando, que ela tem uma frase muito condizente com o que estava acontecendo, sabe? Então, aconteceu muita coisa. Essa foto ganhou um prêmio, ganhou uma medalha de prata num salão de São Paulo e o presidente da confederação pediu essa foto para colocar ela na sala de entrada da sede da confederação, e ela ficou lá. E para terminar sobre fotografia, que eu quero falar daqui a pouquinho sobre música, foto em movimento, de pessoas em movimento, em flagrantes, é mais fácil fazer do que em estúdio, ou cada caso é um caso? Ah, cada caso é um caso. Na minha vida eu fiz muito foto de rua. Eu fiz fotos de festas populares e o meu inspirador era o Cartier-Bresson, que fazia instantâneos. Então eu sempre queria fazer uma foto que tivesse alguma coisa dentro ali da ideia do Cartier. Então eu fiz muita coisa nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90. Mas eu acho que aí eu comecei a dar aula para os alunos do curso avançado, e o curso avançado era um curso de fotografia de estúdio. E aí eu me apaixonei pelo estúdio. O estúdio você tem possibilidades infinitas. Perfeito. Para encerrar, eu citei inclusive na apresentação que a professora Rosari Esteves também foi cantora de ópera, soprano. Fala dessa sua carreira, foi mais breve, né, como cantora? Eu estudei canto em Belo Horizonte e cheguei aqui em Goiânia e casei, tinha filho, não cantava. Cantava em casamento, de vez em quando eu cantava em casamento. Cantei muito em casamento. Um dia veio um convite do pessoal do Instituto de Artes para eu fazer a Mimi da ópera Bohème, que a Mimi era a protagonista. Eu falei, eu vou aceitar, eu não sei, não vai sair mesmo, aí eu me divirto. E aí saiu, a ópera saiu, e foi uma ópera séria, com todos os aparatos, com cenário. O pessoal do Instituto de Arte, da área de artes visuais, fez o cenário. O pessoal da parte de música fez o acompanhamento, fez ensaio, fez tudo. E a gente fez essa ópera e ela foi apresentada em São Paulo. E participou de outras óperas? Desculpa, foi apresentada no Rio de Janeiro. E foi interessante que eu tenho esse jornal na minha casa guardado no fundo do meu coração.
porque eles disseram no jornal, falou assim, o pessoal de Goiás veio apresentar a Boêmia, fizeram uma apresentação boa, muito séria, mas a única profissional é a Mimi, que está de parabéns, a Mimi sou eu. Professora, nosso tempo encerrou, quero agradecer muito a sua participação, foi um prazer esse bate-papo que a gente teve aqui, muito agradável, muito obrigado. Eu que agradeço. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.